maravilhosos. Gente, vocês são maravilhosos, viu? Sintam-se abraçados, beijados, respeitados e admirados por este pobre professor. Bom, eu disse dois, 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 meia. Vereador é Carlinho Bananeira. Ó, tá aqui. Revolução Chinesa. Então, é a parte 2 daquela aula que a gente começou semana passada, né? Nós estamos nos encaminhando, gente, para o final do caderno 8. E aí vocês vão se perguntar, professor, e depois? Depois nós vamos começar a fazer os cadernos de exercícios, né? Resolvendo exercícios de revisão. Lembra que vocês receberam aquele caderno gigante de dissertativas, os outros caderninhos de exercício? Nós vamos resolvendo os exercícios ali, resolver provas anteriores, resolver exercícios que vocês eventualmente tenham visto em provas anteriores, que não estão nas apostilas e vocês queiram trazer, tá? Então, o foco, depois de acabar o caderno 8, é trabalhar com resolução de exercícios. Muito bem, dos cadernos que vocês também receberam. Revolução Chinesa em 49, gente. Olha, vamos começar a ver o caminho dessa revolução. A China estava numa monarquia no início do século XX, uma monarquia milenar, né? E essa monarquia estava profundamente doente. Uma monarquia que estava profundamente doente. No século XIX, vocês se lembram, a China foi alvo do imperialismo, houve o break-up da China, a China foi dividida entre as potências imperialistas. Eis que em 1911, tem até um livro, um filme muito bom, muito bom, chatíssimo, chamado O Último Imperador, né? Que mostra como foi a vida aí do último imperador, a vida dele, né? Inclusive depois que ele deixa de ser imperador, né? O que foi feito do último imperador chinês, o último imperador. Quando esse cara então é derrubado, se instaura uma república. Só que essa república, né? A república do Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, muito ligado à figura do general Sun Yat-sen, não consegue dar conta dos problemas que a China vai enfrentar. Porque a China vai entrar numa guerra civil terrível, tá? Com aqueles senhores da guerra, aqueles senhores feudais chineses, né? Que queriam participar do poder, o projeto modernizador da China, mais a presença ainda das potências estrangeiras na China e, a partir de 21, então tendo uma guerra civil violenta aqui, né? Em 21 nós ainda temos a criação do Partido Comunista Chinês, olha lá, o PCC, né? PCC. Eu coloquei um H na frente para não confundir com a organização criminosa que atua a partir dos presídios de São Paulo. Bem, então está aí o PCC, criado por Mao Tse-tung, né? O PCC. Esse PCC, a princípio, se juntou com o Partido Nacionalista, com o Kuomintang. Por quê? Havia a ideia de que era preciso derrotar os senhores da guerra, que era um inimigo comum. Lembra aquela história? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E foi o que aconteceu. Eles se uniram até que derrotaram os senhores da guerra aqui e conseguiram também tirar as potências europeias e os Estados Unidos de dentro da China. Só que o médico, esse cara era médico, Sun Yat-sen, que estava negociando, que dialogava com Mao Tse-tung, ele morreu. O sucessor dele, o generalíssimo Chiang Kai-shek, não quis saber de negociar com os comunistas chineses. Achou que não precisava mais deles. Adivinha o que ele fez? Mandou matar todos os chineses comunistas que estavam nas grandes cidades chinesas daquele momento, tá? Principalmente em Xangai, né? Aconteceu então lá em Xangai, atenção, importante, o massacre de Xangai, né? Em que os comunistas chineses foram mortos que nem balata.
E aí, então, eles são mortos. O que sobrou do Partido Comunista Chinês, o Mao Tse-tung falou, olha, não podemos ficar nas cidades. Não dá. Nas cidades nós somos alvo fácil para os nacionalistas. Deixa os nacionalistas do Chiang Kai-shek ficar com a cidade e nós vamos para o campo. Que nem fizeram lá no Brasil, ele falou. Né? Com a longa marcha. Tá? Lá, a coluna Prestes, aqui a longa marcha. Então, em 34, né, olha aí, começa aí a longa marcha. 12 mil quilômetros percorridos lá na China, né? De 34 até o início da Segunda Guerra Mundial. Enquanto eles iam aqui, né, eles iam libertando, né, as regiões, fazendo reforma agrária, alfabetizando os camponeses, libertando as mulheres, né, do seu papel de servidão lá na China, tá? Então eles percorreram aí toda a planície chinesa, uma parte do deserto, e pegando mais soldados e ficando mais fortes. Bem, entre 37 e 45, os nacionalistas e os comunistas se juntaram de novo, porque de novo havia um inimigo comum, o Japão, invadindo a China. Então eles ficaram juntos outra vez, até que o Japão fosse derrotado. Adivinha só o que aconteceu quando o Japão foi derrotado? Eles passaram a lutar de novo entre si. De 45 a 49, nós tivemos uma guerra civil entre o Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, do generalíssimo Chiang Kai-shek, contra o Partido Comunista Chinês, né? Partido Comunista Chinês de Mao Tse-tung. Bom, o que vai acontecer? Em 49, o PCCH, o Partido Comunista Chinês, ganhou, e os nacionalistas do Chiang Kai-shek, para não serem todos mortos, fugiram para Taiwan com proteção dos Estados Unidos. Então, com a proteção dos Estados Unidos. Começa aí o governo do Mao Tse-tung, que tem algumas fases que vocês precisam lembrar. Tá? Para começar, logo no início, a nacionalização das indústrias, reforma agrária, e Taiwan começa a se desenvolver lá, né, como tigre asiático e tal. Na China continental, República Popular da China, durante o período de aliança entre os chineses e os soviéticos, a China avança tecnologicamente. Tá? Ó, é o período do primeiro plano quinquenal, de 53 a 58. É a importação do modelo soviético, né? A importação do modelo soviético. Eles aproveitam as indústrias de base que os japoneses tinham deixado, inclusive aqui na Manchúria, né, onde tem minério de ferro, onde tem carvão, eles aproveitam essa base, tá? No campo, eles criam as chamadas comunas populares, né, em que as aldeias têm que ser lá autossuficientes, né, conseguem modernizar o exército, conseguem inclusive acesso à tecnologia nuclear. Quando eles conseguiram tudo isso daí, o que eles fazem? Se separam da União Soviética, tá? E começa de 58 a 62, ainda Mao Tse Tung no poder, o grande salto para a frente, tá? Grande salto para a frente, porque havia ainda o problema da fome, né? Então eles começam a subsidiar a agricultura, principalmente do arroz, param de investir tanto em indústria e começam a investir mais na agricultura. Afinal de contas, vamos lembrar que o socialismo chinês começou no campo, né? Rompe-se o acordo entre União Soviética e China, tá? Mao Tse-tung, torna-se mais um símbolo da revolução do que propriamente um líder. Só que ele não vai se conformar com isso, tá? Ele vai, de uma forma chinesa, aguardar o melhor momento para dar o bote. E ele dá o bote depois em 68 na Revolução Cultural, né? Aí a China de 62 a 66 volta para a indústria, volta para a indústria. O que havia de descentralização acaba. O Partido Comunista Chinês em Pequim passa a ser o centro das decisões do país. Tá bom? Um grande desnível, né, entre o campo e a cidade da China. Tá? Então,
as cidades ficam, assim, melhores, né, mais habitáveis, e o campo cai num atraso tremendo, gerando fome de novo. Então a China está fazendo experiências aí, né? Mal consegue voltar ao poder. Olha ele aqui. Ó. Quando essa política aqui, 62 e 66, o reajustamento deu errado de novo, o Mao aproveita, afasta os responsáveis e dá um golpe dentro do Partido Comunista Chinês. E passa então a China pela sua última fase, que é a Revolução Cultural, em que os opositores do regime são eliminados ou mandados para campos de reeducação, né? Olha aqui, ó, a ridicularização dos intelectuais considerados burgueses. O Partido Comunista prende esses caras em campos de reeducação, né? Então, professores, advogados, médicos, engenheiros, toda a classe, digamos assim, um pouco mais instruída, é mandada para o campo para se reeducar, tá? Dá para imaginar o que eles sofreram lá, né? É a radicalização ideológica fortemente apoiada pela guarda, chamada Guarda Vermelha, né? É tudo vermelho, o livro vermelho, a Guarda Vermelha, tá? Então, a Guarda Vermelha com o livro vermelho do camarada Mao, que tem lá. É um manualzinho, né? De como o verdadeiro revolucionário deve se comportar. Aí o filho denuncia o pai vai preso, depois o pai morre em campos de reeducação. Tem um monte de coisas assim, tá? Para que isso tudo? Para que Mao eliminasse as suas oposições, né? Para que a oposição a Mao Tse-tung fosse eliminada, tá? A China se isola ainda mais, até que em 76, finalmente, Mao Tse-tung morre. Quando Mao Tse-tung morreu, a princípio, a esposa dele, a Chiang Xin, tentou continuar a obra dele, mas com muita corrupção, né? Um negócio meio feio, né? A chamada Gangue dos Quatro, até que ela acaba sendo presa. E em 79, para falar a verdade, né, é que vem aqui as quatro grandes modernizações. Então, de 76 a 79, tem a perseguição, né, o refluxo da Revolução Cultural de Mao, a perseguição à Gangue dos Quatro, a Camarilha dos Quatro, da Xianxing, e a partir de 79, com Deng Xiaoping assumindo o poder, nós temos aí sim, né, as quatro grandes modernizações: tecnológica, cultural, econômica e agrícola, tá? O Deng Xiaoping é o cara que vai fazer aí a China se tornar, né, o arquiteto, né, dessa modernização que faz a China hoje ser um grande país, né? Ser um país respeitado, uma potência que está ombreando aí, né, com os Estados Unidos, ou tentando, né, ombrear-se com os Estados Unidos. A China vai virar a fábrica do mundo. Essa que é a verdade. Criam-se as zonas econômicas especiais para onde empresas estrangeiras começam a se mudar para aproveitar o baixíssimo, o ridículo preço da mão de obra chinesa. Então, os produtos vão sair em grande quantidade a um preço muito baixo, né? Olha lá, indústria, agricultura, defesa e uma educação voltada para a ciência e tecnologia, tá? Sem tanta ideologia. Um país com dois sistemas. Essa é a ideia. Um país com dois sistemas. Né? Então, a China é o que eles se autodenominam como uma economia planificada de mercado. Tá? Um país, dois sistemas. Com o controle para o capital estrangeiro, né? Com controle para o capital estrangeiro. Tá? Economia planificada de mercado. Lembra Deng Xiaoping, quando perguntaram, a China é comunista ou é capitalista? Ele respondeu, não importa a cor do gato, importa que ele caça ratos.
né? E o resto é o que você já sabe, né? A China vira um país extraordinariamente ativo, dinâmico, né? Sem nenhuma liberdade política ainda, né? Um país que ainda persegue opositores, censura até a internet, né? Mas que consegue, pelo menos economicamente, superar o atraso, né, que colecionou durante o século XX. Ufa, é isso. Pessoal, obrigado, viu, pela paciência de vocês terem esperado. Segunda-feira, olha que legal. Segunda-feira, em filosofia, nós vamos estudar o Nietzsche, sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, tá? E vamos estudar, fazer a correção dos exercícios sobre o pensamento sociológico brasileiro, tá bom? Vamos acabando aos poucos com o caderno 8, né? E, na sequência, vamos, já acho que já na outra semana, né? Trabalhar com os exercícios, né? Com os cadernos de exercício. Tá joia? É isso aí. Até segunda-feira. Um bom final aí de semanas para vocês. Tchau, tchau. Fique com Deus.